Olá, pessoal! Estamos iniciando a aula número 7 do sexto ano. E hoje, você, o intérprete da lei, o seu professor e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre números primos e compostos. Então, nós vamos iniciar falando sobre a definição, de número primo e número composto. Então, um número natural maior que 1, tá? Ele é classificado como número primo quando possui apenas, tá, dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, 7. 7 é um número primo, porque 7 possui apenas dois divisores, tá? Então, 7 possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Então, vamos para a definição agora de número composto. Um número natural maior do que 1, ele é chamado de número composto quando possui mais de dois divisores. Quer ver um exemplo disso? 9. Exemplo disso é o número 9. Por quê? Quais são os divisores de 9? Tá? Os divisores de 9, 1, 3 e 9. Aqui todos os números naturais que dividem 9, tá certo? Então, vejam, aqui eu tenho três números naturais que dividem 9. Então, 9 é chamado de número composto. Então, utilizando-se, presta bem atenção aqui, ó. Utilizando-se das informações acima, essas informações aqui são as definições que acabamos de ver, tá, pessoal? Então, utilizando-se das informações acima, responda às questões apresentadas. Então, presta bem atenção aqui. Dos números 2, 5, 7, 9, 12, 15, 17 e 21, quais são números primos e quais são números compostos? Lembrando, eu até coloquei aqui a informação, a definição de número primo e de número composto, tá? Então, desses números aqui, tá? Vamos classificá-los como primos ou compostos. Então, vamos lá, começando aqui pelo 2. Vamos colocar aqui os divisores de 2. 1 e 2. Então, o 2 ele não possui mais do que esses dois divisores. Então, se possui dois divisores distintos, diferentes, então ele é considerado, ele é chamado de número primo. Então, 2 é um número primo. Quero enfatizar aqui que 2 é o único número par que também é primo, porque, como vimos aqui, ele atende, à definição de número primo, de possuir apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Mas todos os outros números pares, eles fogem, dessa definição. Eles fogem da definição de número primo, porque eles possuem mais de dois divisores, ok? Vamos agora para o próximo número. Vamos analisar aqui os divisores de 5, tá, pessoal? Então, vamos lá. Os divisores de 5, 1, e o 5, tá? Então, 5 só possui dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Então, ele é chamado de número primo. Vamos agora apresentar aqui os divisores de 7. O 1 e ele mesmo, 7, tá? Então, 7 é chamado de número primo, tá? Vamos agora analisar os divisores de 9. Os divisores naturais desse número 9, 1,
3 é um divisor do número 9. E o próximo número que divide 9, ele mesmo. Observem que aqui nós temos mais de 2 números que dividem 9. O 9 tem mais de 2 divisores. Então, ele é chamado de número composto, tá? Então, vamos agora analisar aqui os divisores de 12. Os divisores de 12. Os divisores de 12, 1, 2, né? O 3, o 4 e o 6. E ele mesmo. Aqui a metade, o próximo, ele mesmo. Então, ele é considerado, ele é chamado de número composto. O 15, vamos colocar aqui os divisores de 15. Divisores de 15, o 1, o 3, o 5 e ele mesmo, tá? Então, aqui possui mais de 2 divisores. Então, 15 é chamado de número composto. Vou colocar aqui um tracinho para a gente colocar aqui do lado, tá? Os divisores de 17. Então, o 1 e o 17. Então, este número, o número 17, né? O número 17 é um número primo. Agora, nós vamos analisar o número 21. Vamos apresentar todos os divisores de 21, tá? Todas as vezes que eu falar em apresentar os divisores de um número, tá? Então, são aqueles números naturais que vão dividir, por exemplo, aqui o 21, que deixam resto 0, tá bom? Então, os números que dividem 21 e que deixam resto 0 são o 3, o 7 e o 21. Então, percebam que aqui, né, eu tenho mais de 2 divisores. Então, se ele possui mais de 2 divisores, ele é classificado como número composto. Então, e 21, tá? Então, vamos a mais uma situação. Pedro afirmou: um número par nunca é primo. Diana refutou: isso não é verdade. Quem tem razão? Justifique sua resposta. Como essa discussão, né, ela gira em torno de um número par, vamos colocar aqui algumas situações, tá? Então, eu vou colocar aqui um número par, o número 10. Então, vou colocar aqui do lado os divisores de 10. Todos os números que dividem 10 e que deixam o resto 0, tá? Então, vamos colocar aqui o 1, o 2, o 5 e o 10, né? Observem que aqui, esse número par, ele possui mais de 2 divisores distintos, né? Então, esse número, ele não é primo, tá? Ele é um número composto. Vejamos agora outro número, né? Por exemplo, 2. 2 é um número par. Os divisores de 2 são o 1 e o 2. Apenas esses, né? Então, vejam. Número primo possui apenas 2 divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Olha só, o 1 e ele mesmo, ó. Ele mesmo. Só que 2 é par. E Pedro disse que nunca. Então, quem é que tem razão nessa história? Diana. Diana está com toda a razão. Isso não é verdade. Porque 2 é um número par e primo ao mesmo tempo. Mas também é o único número par que também é primo. Agora, vamos analisar essa outra situação
para que possamos nos aprofundar ainda mais no conceito de número primo e composto, tá? Então, considere todos os números primos maiores que 30 e menores que 40. A soma desses números é... Pessoal, prestem bem atenção aqui. Apesar de ser bem pequena, né, essa questão, ela traz consigo muitas informações. Então, eu quero todos os números primos, que estão onde? Entre 30, né, e 40. Como é que eu sei que são entre 30 e 40? Porque são maiores que 30 e menores que 40. Então, eu delimitei aqui os números que eu quero, tá? Então, quais são os números que são maiores que 30 e menores que 40? Vamos escrever aqui, tá? Então, vamos colocar maiores que 30. 31, 32, 33, 34, 35. Temos também o 36, o 37, 38 e 39. Por que o 40 não vem? Porque eu quero os números que são menores que 40. Pessoal, nós acabamos de falar, né, sobre os números pares que também são primos. Então, o único número par que também é primo é o 2. Então, aqui eu posso já excluir todos os números pares. Olha, o 32 aqui é par, então eu já posso excluir aqui o 32. O 34 é par, então ele já está fora. Por quê? Eu estou excluindo esses números? Porque eu quero apenas os números primos, tá? Então, aqui também posso tirar o 36 e o 38, tá? Então, observem agora que eu fiquei apenas com os números ímpares. Mas isso quer dizer que todos os números ímpares são primos? Não. Por quê? Porque a condição para ser um número primo é que possua apenas dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Observem aqui, 33, ó, vou começar aqui, 33. Os divisores de 33. Vamos colocar aqui os divisores de 33. O 1, o 3, o 11 e o 33. Então, observem que ele possui mais de dois divisores, então ele é um número composto. Então, também eu posso tirá-lo daqui. O 31, os divisores de 31, 1 e 31. Então, todos os números naturais que dividem 31 e que deixam resto zero são apenas estes dois, o 1 e o 31, tá? Vejamos agora, né, os outros números que restam. O 35, o 37 e o 39. Vamos analisar agora o 35. Vamos colocar aqui os divisores de 35. Então, quais são os números que dividem 35, né, os números naturais que dividem 35 e que deixam resto zero? Então, vamos colocar aqui o 1, o 5, o 7 e o 35. Observem que aqui nós temos mais que dois divisores, então esse número é um número composto. Então, eu já vou tirar aqui da minha lista o 35. Então, vamos agora verificar aqui o 37. Então, os divisores de 37. Todos os números naturais que dividem 37 e que deixam resto zero, tá? Então, são apenas o 1 e o 37, tá? Você pode fazer essa verificação aí, né, no seu caderno, fazendo essa divisão, tá? Então, como o 37 apresenta apenas dois divisores, ele é chamado, dois divisores distintos, né? Ele é chamado de
número primo. Então, o 37 vai ficar aqui na minha listinha, tá? Então, eu vou agora analisar o último, né? O último da minha lista, o 39. Então, vou colocar aqui todos os divisores naturais de 39. Olha, o 1, o 3, o 13 e o 39. Observem que esse número ele possui mais que 2 divisores, então ele é chamado de número composto. Então, ele sai da nossa listinha, né? Ele não é um número primo. Vamos colocar aqui, saiu. Já que descobrimos, né, quem são os números primos que estão entre 30 e 40, nós vamos aqui, voltando na pergunta, para recordarmos bem direitinho qual é o nosso próximo passo, tá? Eu quero a soma desses números. Então, a soma desses números, né? E que números são esses? Os números primos, que são maiores que 30 e menores que 40. Então, são 31 e 37. Então, eu vou somar 31 com 37. Então, somando aqui 8, 3 com 3, 6. Então, 68, que corresponde à alternativa B. E para finalizarmos, né, deixo aqui uma frase de reflexão. Deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. Até a próxima aula!